Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, a este programa especial falando de segurança cibernética. Conosco no estúdio, o Hamilton Justino. Bem-vindo, Hamilton, tranquilo? Obrigado, tudo bem, Silvio? Bem-vindo, querido. Obrigado. Não tenha problema que aqui as informações não correm risco. Tá certo, por enquanto. Por enquanto. O Hamilton Justino é um especialista em segurança cibernética. E junto com o seu sócio, o Sérgio Baruch, é isso mesmo, Sérgio? Que é ex-publicitário e graduado em propaganda e marketing lá em São Paulo ainda. Juntos, eles fundaram a Insight Solution Team. É essa a pronúncia, Hamilton? É isso mesmo. É, que está inclusive nessa sua bela camiseta. Uma camiseta. É o nosso escudo. É o escudo? É. E esse escudo protege mesmo a informação? É 100% seguro? Não existe. Não existe o 100% seguro? Não existe. Dá para ficar correndo atrás, se aprimorando, mas 100% de garantia? É necessário um processo, né? E você tem que estar sempre monitorando e aprimorando todo o ambiente, né? O ecossistema onde a informação circula, onde ela nasce, trafega, é armazenada e é eliminada em alguns casos. Mas 100% seguro não há como garantir, porque para que ela fosse 100% segura, ela teria que estar num cubo hermético. Hermético, sem acessar. E sem acesso, e não teria utilidade nenhuma nos dias de hoje em que a gente quer exatamente a conexão. Então, ela sendo acessada, corre risco de ser Tem copiada. um acesso, você já tem o risco de ter uma cópia indevida. E como é que você chama isso? É uma violação? É uma... Isso, é um incidente de segurança. Um incidente que de pode simplesmente... Um incidente de segurança pode estar violando 3 atributos da segurança da informação, né? Que seria a disponibilidade, a autenticidade ou confidencialidade. Então, se a informação deixar de estar disponível, já é um incidente de segurança. Então, eu preciso garantir a disponibilidade dela, né? Se ela for alterada, ela já deixou de ser autêntica, né? Então, uma pessoa que deveria ler aquilo vai ler uma outra coisa. Então, ela foi alterada. Isso é um incidente de segurança também. E confidencialidade, né? Ela foi acessada por alguém que não deveria ter visto aquilo. Legal. Que é o caso da informação estar disponível para algumas pessoas, mas uma outra que não tinha informação, que não poderia ter, né? Teve. Então, e como é que você se mantém atualizado? Quais são os meios, as fontes? Você tem que estar conectado no ecossistema de segurança da informação, né? As outras pessoas que trabalham. Deve ter gente pesquisando isso. Pesquisa, né? O ambiente de pesquisa é muito amplo nessa área, tem muitos pesquisadores. E monitorando também o que acontece com os outros. Os vazamentos, por exemplo, como recentemente teve o da CIA agora. CIA? Dia 28, Não vi? semana passada. O que houve? Vazou 180 mil dados de cartão de presente, por exemplo. Uau! Alguém lucrou com isso? Provavelmente. E vazou também recentemente agora os dados da Boa Vista, que é uma empresa que faz seguros. Seguros, né? Isso. Foi domingo? Domingo agora. Olha, está super atualizado esse moço, hein? Então, a gente estuda os vazamentos porque... da mesma cases, né? Isso. E aí você aprende com os erros dos outros, né? E é similar ao que acontece na aviação. Porque o pessoal estuda o acidente, o desastre aéreo para deixar o avião mais seguro, né? Então a segurança funciona assim também. Maravilha. Bom que mais gente divulgasse, né? E agora com a lei de proteção de dados é obrigatório a divulgação a informação do acidente. Então talvez isso torne a segurança mais comum e mais forte. Mais trabalhada, né? Isso, mais trabalhada em pouco tempo agora, já que todos vão ter que expor isso, né? Tem que expor problemas de segurança na questão da informação agora? Você falou agora. Isso. Todo acidente tem que ser comunicado? Exatamente. Todo incidente de segurança precisa ser comunicado, não publicamente, mas pelo menos para quem... Nos meios legais. Isso, nos meios legais e quem sofreu o vazamento. E quem teve os dados vazados, no caso, precisa ser informado, né? Olha. E o ambiente de pesquisa consegue ter acesso a essas informações pela entidade que no Brasil não existe ainda. Né? E essa lei que obriga isso é recente, agora do mês de agosto? Recente, meados de agosto mais ou menos, o presidente sancionou a lei. Ela tem 18 meses para entrar em vigor, né? Então passa a valer, né? Em 2020, no caso. 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Exatamente.
E o Sérgio, seu sócio, estava dizendo que a União Europeia só quer negociar agora com quem já tem essa lei. Exatamente. Esse é o mote. A lei da União Europeia foi sancionada em maio, mais ou menos, mas eles já tinham, né? Cada região tinha a sua lei de proteção de dados. A cultura de proteção de dados lá é melhor do que aqui. Já existe uma cultura, né? A cultura aqui é o inverso, é de publicar tudo. Ah, é? Tanto é que você vai na farmácia, eles te pedem o CPF antes de pedir o nome, né? Se um europeu deve tomar um susto quando ouve isso, né? Ah, é? Certamente, porque lá eles não passam. Né? Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, Coisa exatamente. de brasileiro. E então, a lei deles, lá já existiam então várias leis, né, nos países europeus, da União Europeia. E essa lei deles foi utilizada para nivelar todas, exatamente. Para servir de parâmetro. De parâmetro. Então nivelou todas as multas também, que são muito altas. Ah, é? São. E quem é que estabeleceu o preço da multa? Os governos? Não sei te dizer quem foi, mas ela é 4% do faturamento bruto anual ou 20 milhões de euros, o que for mais alto. Uau, o que for mais alto, né? O que for mais barato. Exatamente. É tudo meio nebuloso no campo da cibernética, né? Porque a gente não sabe quem controla, quem é que tem o controle da informação, quem é o principal desenvolvedor, é tudo meio nebuloso ainda, não? Na verdade, não se tem o controle. Não se tem o controle. Porque é tudo descentralizado. A internet é descentralizada. Né? São muitos roteadores, um conectado no outro, e formou uma teia. Por isso que chama web. Uau! Uma teia. Quer dizer que não tem segurança... Você não consegue dizer, uma vez na internet, é muito difícil dizer que você vai tirar a informação do ar. Porque você não sabe quantas vezes ela já foi copiada e replicada. Tem isso também. Exatamente. Até porque, muitas vezes, fazer a cópia de segurança é uma necessidade, né? Então, um banco, por exemplo, deve ter cópia espalhada no mundo inteiro. Então, pois é. como é que você vai garantir que apagou lá no outro lado? E quem copiou, né? Exatamente. Quem fez um print screen também, né? Tem também. essa também. É muita coisa. E quando nasceu a Insight? Faz tempo? Quanto tempo tem a Insight? Nós fundamos ela em 2005. O Sérgio era meu cliente na época. Cliente? Olha, deve ser um bom cliente para virar um sócio. Exatamente. E aí a gente acabou... Eu trabalhava sozinho, era eu preso. Eu, a mala e o celular. Olha, já trabalhava com informática, Sim, cibernética. eu trabalho com computadores desde 1990. Pois isso já nasceu contigo? Já, praticamente. Aí em 93 eu fiz meu primeiro curso avançado, que na época era desenvolvimento, né? Não é o desenvolvimento de hoje, né? O desenvolvimento de hoje é bem orientado já. Na época era um desenvolvimento desorientado. Mas eu não me dei muito bem com o desenvolvimento. Eu gostava de ver como as coisas se conectavam, né? E aí eu migrei para redes, então. Então a minha base é redes. Né? 1990? Isso, 93 mais ou menos. 95 eu já estava trabalhando com redes profissionalmente já. E foi bem na época que chegou a internet aqui em Florianópolis. Então, foi. Eu lembro disso. Bem nessa época. O primeiro provedor que eu tive aqui era o Matrix. Matrix? Muito antiga essa empresa. Uau. Ainda existe, mas está em São Paulo. A firma chamava-se Matrix. Isso, exatamente. Inspirada, obviamente, né, nos irmãos Wachowski. Como é que é? Wachowski, né? Maravilha. Aquele filme, desculpa, é emblemático, né? É um raio-x da sociedade, né? Espetacular, né? Voltando para a Insight, aí você se juntou com o seu amigo Sérgio, esse cliente, e aí surgiu a Insight com esse nome. Ou ela já existia com esse nome? Não, surgiu com esse nome. Surgiu com esse nome. E o propósito é oferecer segurança cibernética. Exatamente. Ela nasceu como uma empresa de helpdesk, né, que ajudava as pessoas a manter o computador funcionando. A gente, desde o início, atende só empresas. E redes, né? Então nós colocávamos a empresa para se conectar, né? Então, para tudo conversar e conversar com a internet. Já desde o início. E aí, a partir de 2010, mais ou menos, que a gente começou a ter problemas com incidentes de segurança, que daí eu parti para estudar, para arrumar a casa, obviamente. E aí, então, a gente começou a atuação profissional com segurança da informação mesmo, né? Primeiro protegendo a gente mesmo, né? O nosso ambiente. É um nicho bem interessante esse, né? E muito necessário. Poucos. Sim, tem necessário. Tem poucos profissionais, é bem complicado de encontrar, é bem complicado de treinar, precisa estudar muito, precisa ser uma pessoa que estuda profundamente alguma coisa, né? E não muito raso e muito amplo. Que nem jornalista, que é especialista em nada, né? Conhece um pouco de tudo e não é especialista em nada. Exatamente, tem que ser o inverso, porque o criminoso normalmente é assim também, né? E ele tem a vantagem do tempo.
a favor dele. E eu acho que tem que ter uma coisa principal que é ética, né? Sim, Pra exatamente, trabalhar com porque você está segurança. com a mão na informação, né? Os dados vão trafegar completamente na sua mão. Certo. Tem que ter um contrato precisa. específico sobre essa Sim. questão com o cliente. Um para né? cada ação, basicamente. E contratos de sigilo, preço altíssimo, enfim. E vocês ainda conseguem pegar novos clientes ou já estão com a carteira cheia e não cabe mais? Então, conseguimos. E Tem. a gente expande a equipe, né? se Expande? precisar. Expande. É, bacana. E trabalho em Santa Catarina, Brasil, Sim. mundo. Precisa ter um IP, basicamente, né? Tem que IP. estar conectado na internet, né? Um Importa endereço onde. eletrônico. Isso, exatamente. Pode ser em casa o escritório e atender o cliente. Na verdade, onde a gente mexe, a gente nem sabe onde está, né? Tá na nuvem. Ah, tudo é mais online, vocês não tudo é vão mais online. presencialmente. Dependendo do caso, sim, mas normalmente os problemas são no Tudo ambiente online, exatamente. Tudo online. Maravilha. Então vocês prestam assessoria para empresas só e na questão de segurança e redes. Segurança e redes, exatamente. Muito bacana, muito bacana. E como é que você acabou lá em 1990 com o computador? Como é que surgiu essa paixão na sua vida? Eu tinha 2 irmãos que eram técnicos de calculadora na época. Calculadora. Isso, aquela calculadorinha calculadora que tem científica. Isso, nem era científica, era aquela que tinha um rolinho de papel atrás que a gente... Isso. E eles traziam as sucatas para casa, né? E eu gostava de brincar com aqueles botões. Daí Como é que aquilo funciona? Isso, exatamente, como é que aquilo funciona. Desmontei várias. E aí, um deles foi trabalhar com computadores mesmo, né? Na época, um computador ocupava uma sala dessa daqui. Era no XT, era né? gigante. Chamava... Não, eram grandes computadores que eles trabalhavam. Que nem o CIAS que tem Isso, aqui. exatamente. E aí ele levou um dia um servidor que ia ser descartado embora. Uau. Só que ele ligava ainda. E aí você se apaixonou à primeira vista. Aquele lá virou meu brinquedo até que eu consegui ter um mais parecido com os normais, né? Porque eu comecei com o difícil já, digamos assim. É um servidor, já tem que saber, né? Mas aquele lá, ele participou da minha vida até 96, mais ou menos, que foi quando eu fui estudar na Conectiva, onde eu tirei minha primeira certificação. Conectiva. Que era em Curitiba, né? Em Curitiba. Não foi nos Estados Unidos, foi em Curitiba. Não, foi em Curitiba, exatamente. Essa empresa não existe mais, ela foi comprada já. Mas eu tirei as certificações lá e trabalhei lá um tempo, inclusive, antes de eu voltar para Florianópolis. Legal. Você foi atrás, então, de se qualificar. Isso, exatamente. Essa certificação da Conectiva foi uma das primeiras certificações que você estava... Toda voltada para redes, essa no caso. E você tem N certificações, né, Milton? Sim, daí eu não tenho muita facilidade de aprendizado no modelo tradicional. Um para muitos. Essa escola é imbecilizante não é contigo. Exato. E talvez por causa da velocidade de aprendizado ou porque às vezes eu quero aprofundar e o professor vai passar raso na coisa. Então eu sempre fui muito atrás da... Autodidata. Autodidata, exatamente. E aí eu preciso da certificação para me avalizar, né? Certo. Porque a certificação nada mais é do que certificar que eu sei o nível X daquilo. E ganha uma certificação, um documento, um órgão, certificado? Um diploma. Um órgão me diz que eu sou especialista em... ou sou certificado no nível X de alguma coisa. Que também é para poucos, né, Milton? Não é todo mundo. Sim, algumas são bem difíceis, algumas precisam inclusive de aval de outro que já é, né? Então, por exemplo, uma delas que eu tirei, que era hacker ético profissional, precisava do aval de um outro hacker ético profissional. Hacker ético profissional. Isso. Tem hacker do bem, então? Tem os Sim, hacker é uma pessoa do bem normalmente, né? E basicamente é alguém que se aprofunda mais do que o normal em alguma coisa. E não o que acontece é que tem pessoas do mal que fazem isso também, né? E acaba virando o que o pessoal chama de hacker do mal. E tem muita gente fazendo maldade cibernética aí, Hamilton? Tem. Isso é bem comum hoje em dia. Muito comum, né? Na verdade, os criminosos que praticavam os crimes aqui no mundo offline, digamos assim, estão migrando para a internet porque é mais fácil, você não se expõe. Aliás, não se expõe tanto, né? Não se expõe tanto, né? Corre menos risco de ser pego, é mais fácil de ludibriar, de enganar. Mas é possível rastrear uma coisa dessas, né? Sim, uma pessoa dessas. É possível e cada vez está ficando mais possível. Mas é bem complexo no mundo que a gente vive hoje, né? Com tanta informação e tanta coisa. Né? E é muito simples para eles enganarem as pessoas também. Porque tem muita informação, né, chegando. E se eu tenho o meu IP, alguém pode descobrir o meu endereço físico através do IP? Pode. Pode.
Sim, pelo IP, sim. A pessoa, então, que fica se dando ao trabalho de programar e espalhar vírus pela internet, pela rede, ela pode ser descoberta, então. Pode ser descoberta. Possivelmente ele treina antes para se anonimizar, né? Para se ocultar de alguma forma na internet e passar por vários caminhos, enfim, da mesma forma que ele faria para disfarçar a casa dele, né? Tipo, em vez de ir direto para casa, fica dando volta até... Mas tendo conhecimento e equipamento, dá para descobrir. Sim, uma hora ele desliza, porque o ser humano é um ser de hábitos, né? Uma hora ele desliza. Muito bem. E, nossa, isso é chocante, né? Tem tanto na literatura, até no cinema, né? Essa coisa é um isso já saiu do cinema, exatamente. Já é bem comum, aqui em Florianópolis já tem muito já. Eu vejo ambientes desprotegidos, já vi ambientes falsos e o Wi-Fi falso, por exemplo, que o pessoal conecta e quando você está conectado no Wi-Fi que você não sabe de quem é, os seus dados podem ser coletados. Isso é perigoso também, né? Entrar numa rede que você não sabe de quem é. Sim, totalmente. Ou numa que você acha que sabe, né? Se você está no shopping, por exemplo, tem uma rede com o nome de McDonald's, não é necessariamente a rede do McDonald's. Eu posso estar fornecendo essa rede com o meu celular. E aí a sua informação está entrando pelo celular e sai por ali, né? Então usar o Wi-Fi é bem perigoso. E falando em celular, tem vírus para celular também? Tem. Muito mais agora do que para PC. Ah, é? Porque todos têm o celular na mão. E eles carregam muitas informações e os celulares estão muito potentes, né? Então tem bastante vírus para celular e eles gostam muito, na verdade, de usar o telefone para minerar criptomoeda agora. Fazer o quê? Mineração de criptomoeda. Mineração de criptomoeda, daqueles bitcoins, tipo assim? Não. Isso, bitcoins. Bitcoins. Não só esse, né? São muitas moedas. Tem várias moedas? Tem várias. Zcash, enfim, várias. Olha. Bitcoin foi a primeira, né? Foi a primeira, tem várias. Exatamente, tem várias. E não dá para rastrear o dono dessas moedas, não? Não. Dá para a gente monitorar a carteira, porque ela é uma informação depositada num local. Isso, é um número imutável lá num bloco que a gente chama de blockchain, né? E você consegue saber quanto que ela tem, né? Mesmo sendo de outra pessoa. Mas você não consegue saber quem é o dono, ela não está presa num CPF, né? Então, e como é que ela pode ter validade se ela não tem uma âncora? Como é que ela tem valor assim? Eu compro ela e passo ela para você e ela tem valor. Como é que você consegue negociar ela? Onde é que está o valor do Bitcoin? Então, ela está na dificuldade de se ter, né? Como se fosse um ouro virtual, por exemplo. Porque ela é um cálculo matemático, criptográfico e que precisaria de uma computação umas 1000 vezes o tamanho do Google para conseguir criptografar. Descriptografar. Descriptografar. Uau! E quem é que faz os bitcoins? Quem é que tem a casa da moeda? É uma moeda descentralizada, né? Esse bloco ele é uma conta, basicamente uma conta matemática, que toda vez que é feito ele chega num bitcoin, aumenta um bitcoin, né? Então e ele vai aumentando esse blockchain. Então por isso que chama minerar, né? Porque você vai processando, só que cada vez a conta fica maior, o número fica maior também. E aí mais difícil mais difícil de minerar. Então por isso que tem as mineradoras de Bitcoin, né? Puxa vida. Eu estava te contando, né, que eu recebi um e-mail que era um hacker, ou sei lá quem, né, dizendo que tinha informações um criminoso e queria em troca bitcoins para não jogar essas informações. No ar. Isso está bem comum hoje em dia. Eles fazem muito no celular também, nas mensagens via WhatsApp. Enfim, qualquer mensagem é mais comum. Isso. É uma extorsão, só que usando um meio eletrônico. E ele intimida a pessoa, dizendo que tem as informações dela e vai vazar se ela não pagar para ele alguma coisa, ou enfim. Ou se ela não mandar mais informações, ela vai acabar mandando de novo, né? No caso de mulher acontece, né? Bastante. E eu soube que era falso porque o cara disse que estava me seguindo pela câmera do laptop. Minha câmera está sempre selada com várias coisas para ninguém enxergar nada nunca. Isso é uma boa dica de segurança, não é não? Sim, é bom realmente o que você não está usando deixa desconectado e desligado. Mas não tem aquele celular que mesmo desligado eles conseguem te... Sim, todos os telefones têm esse problema. Todos? Quer dizer que segurança mesmo... O telefone ele tem muitos periféricos, né? O próprio microfone, coisa e tal. E a gente já fez experimentos em grupos de pesquisa de segurança, de
conversar com o aparelho próximo a respeito de um assunto que ninguém ali da turma tivesse tido contato ainda, né? Por exemplo, na época a gente falou sobre motocross, porque nenhum deles era... Todos eram nerds demais, né? Não usavam moto. E aí adivinha, né? O que começou a aparecer de propaganda lá no Facebook? Moto, promoção de capacete. Sim. Ou seja, o telefone está te escutando, né? Sim, tá. E bem lembrado essa questão do Google, do Facebook, né? Você vai num computador e pesquisa lá aluguel de casas, de repente o Google começa a te oferecer propagandas Sim. de aluguel de... Exatamente. Isso é uma pequena invasão domesticada. Isso é vigilância em massa, eles coletam muitas informações, muitas mesmo. A sua geolocalização está sempre ativada no telefone, porque senão você não consegue usar os aplicativos, só que ele deveria desligar, né, depois que você usa o aplicativo, e não desliga, então... Sim. E eles ainda se dão o trabalho de perguntar, você aceita que a gente acesse a sua localização? Aceitando ou não aceitando, eles vão acessar, não vão, Hamilton? Dizem que não, a lei agora de proteção de dados deveria garantir isso, né? Mas, enfim, só dá para saber se você estivesse do lado de lá olhando no banco de dados deles. E eles não vão te deixar olhar, né? Então, não dá para garantir. Maravilha. Só se você quiser se manter online, offline, aliás, você não pode andar com o celular. Tinha que ser deletado o sistema, né? Isso, exatamente. Ia ser bem difícil também, né? Porque hoje bem complicado, exato. A gente está cercado de todos os lados. Vai dar bastante trabalho tentar se manter anônimo, assim, bem... É quase impossível, né? É quase impossível. Quase impossível. Você não vai conseguir usar nada, né? Vai ter que virar um ermitão, então, né? Morar no mato. Sem internet, sem luz. Sem nada. Sem nada. E você acha que é verdade esse negócio de que em breve a gente vai ter chips, vai ter que nem nos filmes um telefone na mão, embutido? Será que isso é viável? Telefone eu não sei, chip já tem, né? Chip? Sim, tem um tamanho de um grão de arroz, normalmente eles põem aqui. E ali tem só um número e é um RFID. RFID. É um ID de radiofrequência, um endereçador de radiofrequência. Um CPF digital. Um CPF digital, exatamente. Que daí você pode, por exemplo, abrir a porta, aquela tarjetinha que a gente usa, ou aquele cartãozinho que a gente passa para abrir a catraca. Isso, você vai usar a mão. Mas isso já existe, inclusive tem gente no Brasil com o RFID já. Uau! Eu ouvi dizer que é coisa de ET, isso? Não, já é coisa de ser humano. De ser humano mesmo, do planeta Terra. Já é comum essa parte. O que eu acho que deve vir logo é os óculos com realidade aumentada, ou talvez lente de contato com realidade aumentada. Lente de contato com realidade aumentada? Sim, exatamente. Uau! Isso deve ser breve, né? Que daí você vai olhar e ele já vai fazer a pesquisa no Google para dar mais informações para você. Né? Ou talvez reconheça a pessoa e aí você já sabe, não precisa mais perguntar o nome, né? Nossa, tá nesse nível a coisa. Eu acho que isso é o próximo. O óculos do Google que filmava já era uma maravilha. Isso, agora uma a lente. evolução desse daí, exatamente. É um upgrade desse do Google Glass. Diz que tem a sala do futuro na Microsoft, que tem coisas inimagináveis ali, né? Você já teve a possibilidade de conhecer? Não conheço ela pessoalmente ainda. Mas já ouviu falar? Virtual, já. Não são mais inimagináveis porque alguém imaginou elas, né? Mas é onde eles testam todas essas novidades. Né? Essa do telefone embutido eu soube que tem ali, e a dificuldade ainda é uma bateria que com glicose, com calor humano, algo assim, para alimentar, que não conseguiram a bateria ainda. Talvez o que venha antes do óculos ainda vai ser a invasão aí dos assistentes pessoais, né? Assistentes pessoais. Isso, a Siri do iPhone ou o OK Google lá do Android, que normalmente eles são aparelhinhos, né? Mas agora já estão nos telefones. Que você vai pedir para ela fazer coisas para você, né? Marca um dentista, certo. Marca o telefone. OK Google, Isso, por favor. Exatamente. Bitcoins. Isso aí deve ser a bola da vez. Esse ano que vem tá E cada vez mais eficientes, né? Capazes de reconhecer a voz. Exatamente. E eles usam inteligência artificial, né? E estão coletando um monte de informação também. Eles vão saber bastante coisa a nosso respeito, mais do que nós mesmos, provavelmente. Mais do que a gente já acha que sabem, né? Sim, com certeza. E eles já sabem bastante, né? Sim. Já nos tem na mão há muito tempo, né? Só sofisticou, ficou eletrônica a coisa, mas também sempre nos tiveram ainda. Enfim. Hamilton, para fechar esse nosso bate-papo, que está delicioso e o tempo voou, uma empresa são os clientes de vocês. Que cuidados tem que ter uma empresa para preservar, ter sigilo, ter segurança nas suas informações? Certo. O pré-requisito ali básico é manter o pessoal treinado.
constantemente atualizado, constantemente treinado. a cultura, a segurança da informação tem que estar na cultura ali. Porque a brecha sempre vai ser humana. A brecha vai ser humana. Vai. Uau. Mesmo que você tenha toda a tecnologia embasando tudo ali, com uma tecnologia de ponta, super bem implantado e coisa e tal, se o pessoal não tiver treinado, vai vazar a informação. Porque o ser humano não tem, às vezes, o cuidado que deveria com senhas, vai abrir link que não deveria. Abrir link é muito comum, né? Ah, é? É, a mesma forma que a pessoa física tem as informações vazadas por link, a empresa também tem. Pode ser vazado por link. Sim, exatamente. E se a pessoa não tem treinamento adequado para identificar um e-mail falso, por exemplo, ou um e-mail criminoso, né, como você encontrou, às vezes pode ser um e-mail falso. A pessoa do financeiro recebe, por exemplo, um e-mail do diretor pedindo para fazer uma transferência de dinheiro. Só que é um e-mail falso. Se ela não perceber, às vezes ele trocou um 0 por um O, né? Ou por um 0, e aí a pessoa executa a transferência e vazou. E como saber se é falso? Isso é só com aí, treinamento olhares também. atentos e Olhares muito atentos. treinamento, exatamente. Treinamento. Muito Tipo, ter processos claros, né? Se a empresa tem um processo e de repente alguma coisa fura esse processo, a pessoa tem que estar atenta, né? Porque a rotina faz ficar... Passar ficar por frágil. cima. Exatamente. A rotina faz a pessoa vacilar, né? Normalmente. Assim como o criminoso, né? O ser humano é um ser feito de hábitos. De hábitos. O criminoso pode não falhar na primeira vez, né? No crime perfeito, mas nos outros ele vai acostumar e vai falhar. Vai deixar um rastro. Vai. Muito bacana. Então, a empresa que cuide com treinamento e equipamento, né? Tem que ter equipamento. Tem que ter, exatamente. Ela precisa ter a cultura, ela tem que ter alguma tecnologia, né? Executando essa parte para ela, porque é muita informação, então tem que ser um computador, né, para dar conta. Tem que ser na velocidade dos computadores. E provavelmente não é o foco do negócio dele, né? Certamente não é o foco. Exatamente. A informação é o ouro deles, mas é o que o seguro não vai conseguir pagar, né? Mas precisa da tecnologia. E políticas claras, né? Que é o que vai embasar. A tecnologia vai fazer a política funcionar e a política vai modelar a cultura, basicamente. São os três. É o tripé. Três pilares. É o tripé aí do banquinho, digamos, necessário para uma empresa conseguir se manter minimamente segura. Minimamente segura, exatamente. Uau. E isso é um processo, né? Não é um projeto, né? Que você vai lá, implanta e sai, né? Precisa ser mantido. Mantido. Exato. Porque sustentado. Exatamente. Porque os crimes vão modificando, né? E as formas que eles vão atacando, então se o pessoal que está sendo treinado, né, não for atualizado também, assim como as ferramentas que precisam ser atualizadas. Pesquisa constante, então. Exatamente. Por isso que, então, é um processo, né? Tem que fazer parte do processo da empresa cuidar da segurança. Da cultura. Exatamente, da empresa. Cultura. Uau, antigamente não precisava tanto, né? Não precisava. Uma cerca, um cachorro e um guarda resolvia. Já resolvia, exatamente. Agora é basicamente isso também, só que eletronicamente. É eletrônico. Exatamente. Um cão eletrônico, né? Eletronicão. Inclusive algumas ferramentas chamam Watchdog mesmo. É? WhatsApp. Olha. Algumas delas. Não está tão longe, né? Exato. Tudo se copia, né? Tudo se copia. A gente só está migrando do mundo offline para o mundo online. Só? Só, né? É pouco. Vamos virar seres digitais. Hamilton, olha, um prazer conhecê-lo, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Parabéns, Sérgio, que está aqui no estúdio conosco também, né? Eu acho que é um trabalho de ponta e ético, né? Legal. Obrigado. Coisa um pouco rara nos dias de hoje, né? Sim. E a Insight, o contato da Insight é contato@insight.inf.br. Está aqui na tela. E o telefone 3224-7223, com o DDD 048 aqui da região da Grande Florianópolis. Horário comercial de segunda a sexta, sábados? Sim, horário comercial de segunda a sexta. Para qualquer dúvida, orçamento, projeto, é só procurar vocês. Entrar em contato. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Você. Até uma próxima. Aqui, ó. Vamos selar com bitcoins, né? E obrigado você, telespectador, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Hamilton Justino, da Insight Solution Team. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.